Fala galera, tudo certo? Vamos para mais uma aula. O foco agora é urbanização. Vamos seguir aí com os vídeos de urbanização. Já tem alguns aqui no canal. Eu espero que esse seja mais um complemento aí para o seu vestibular, enfim, para aquela prova que você estiver estudando, tá? Primeira questão aqui. O vídeo de hoje é a construção de Brasília, né? Qual é o papel da construção de Brasília dentro da composição aí do espaço urbano dentro do nosso país? Primeira coisa que a gente tem que entender, quando ocorreu, tá? De 1956 até 1960 ocorreu o processo de construção aí da cidade de Brasília, tá? Essa construção ela ocorreu basicamente para que houvesse uma mudança do contexto de capital aí do Brasil, que antes era o Rio de Janeiro, e aí essa transferência seria feita para o Planalto Central. Obviamente que uma construção desse tamanho, você construir uma cidade do zero, envolveu aí muito investimento do governo, muito material, tá, para construção e obviamente muita mão de obra também. O governo da época era o do presidente Juscelino Kubitschek, né? E ele usou aí para a construção de Brasília de uma grande propaganda voltando os ideais do governo para o nacionalismo e também para uma ideia modernista e afim, obviamente, né, essa ideia de você exaltar o nacionalismo, dar aquela ideia de que o Brasil era um país muito moderno, justamente tinha como intuito, né, exaltar o seu governo. Tá? Brasília, além de capital do Brasil, também é a sede aí do Distrito Federal, né, onde estão aí os três poderes administrativos aí do nosso país. A ideia basicamente de transferir a capital do Brasil para o interior, ela já estava prevista desde a Constituição lá de 1891. Então, não foi algo assim pensado do nada. Vamos construir Brasília, pronto, apareceu a cidade, tá? Em 1892, né, um indivíduo chamado belga Louis Cruz, né, ele assinalou um território no Planalto Central, ali entre as nascentes de rios, que seria ideal para a construção de um novo centro político do nosso país. Então, essas ideias de você estabelecer Brasília, ou seja, a capital do nosso país mais ao interior, já vem aí de um período anterior, inclusive, né, à construção aí da cidade. Tá? Um outro contexto que a gente pode analisar aí para pensar na construção de Brasília era a profecia aí de São João Bosco, né, que apontava ali para um espaço compreendido entre os paralelos 15 e 20 como um lugar aí de nascimento para uma nova civilização. Então tem gente que também acredita nessa ideia, tá? De fato mesmo é que o JK ele buscava um lugar afastado do Rio de Janeiro e no meio do deserto por motivos geopolíticos, digamos assim. Então dá para a gente dizer que o Juscelino ele pensava mais do ponto de vista político do que do ponto de vista, né, da religião, do São João Bosco ou até mesmo de outras ideias que haviam surgido antes. Tá? Então o que o Juscelino Kubitschek pensou ali quando foi construir Brasília? Ele queria então que a capital ela não estivesse tão vulnerável em caso de guerra. Uma capital no litoral, como é o caso do Rio de Janeiro, não seria algo ideal do ponto de vista de um conflito, né? Seria muito fácil de ser atacada. Outra questão, a pressão popular sobre o governo em uma região mais no interior também seria menor. Então ele também pensou nesse contexto. Outra questão aqui também que a gente pode analisar ali, que o Juscelino acabou acatando, é que a nova capital ela ia contribuir aí para a ocupação do interior do Brasil. Então, até hoje o litoral brasileiro ele é mais desenvolvido que as regiões aí do interior, trazendo a capital mais para o oeste, digamos assim, do território brasileiro. Obviamente que a população seria atraída para essa região e assim, né, estaria expandindo o processo de ocupação do território brasileiro. Então dá para a gente dizer aí que a construção de Brasília ela estava diretamente ligada ao plano de metas que foi proposto aí pelo próprio presidente ali durante a sua campanha eleitoral. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do chamado plano de metas, vamos crescer aí 50 anos em 5. Brasília estava então inserida dentro deste contexto. Então, primeira questão, aspectos geopolíticos, né, que deram uma ênfase aí para o Juscelino Kubitschek trazer a capital do Brasil mais para o interior.
qual é o contexto histórico que a gente pode compreender a partir da construção de Brasília? Tanto a Europa quanto os Estados Unidos, nesse momento, viviam um período aí de recuperação econômica depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, havia ventos aí, digamos assim, de otimismo que chegavam ao Brasil com investimentos em uma indústria que estava em transformação, tá? Então, a década de 50 ali, ela ia trazer o primeiro título também em Copas do Mundo, né, ao Brasil, que foi lá em 58. Né? Igualmente, né, a Bossa Nova passou a ser uma música muito famosa, passava a ser inclusive a música nacional e também a ser a trilha sonora da época. Então a gente pode ver que há uma ascensão industrial, há uma ascensão cultural, né? Havia esse nacionalismo que crescia a partir também da conquista da Copa do Mundo aí de 58. Então todo um contexto histórico culminou aí, digamos assim, para que a administração aí do país concluísse as obras aí de Brasília. Provavelmente, se você já foi a Brasília ou já viu imagens de Brasília, os prédios ali dos Três Poderes, né? Tem ali estruturas que são foram edificadas a partir de projetos do Niemeyer, tá? Então dá para a gente dizer assim que dessa maneira começa a ocorrer aí uma mobilização de materiais, de trabalhadores, de recursos para reerguer não, né? Para erguer a cidade ali nessa região supostamente desértica. Lembrando, né, que o centro-oeste ali apresenta ali uma característica de um clima um pouco mais seco, então você tem um clima tropical continental ali, então tropical típico com duas estações, com períodos de chuva e períodos de ausência de chuva, então considerado inclusive um território desértico para a época, né, como era mencionado. Então todas essas ações elas eram comandadas pela empresa Nova Cap, tá? Essa empresa ela era presidida aí por um indivíduo chamado Israel Pinheiro, né? E a estrutura principal de Brasília, o chamado plano piloto, ficou pronta em apenas 4 anos. Então, dá para dizer que foi bem rápido, né? Em 4 anos você construir aí um projeto de uma cidade inteira. Calcula-se então que a cidade tem atraído cerca de 60 mil operários que vinham de todo o Brasil, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, né? Esses trabalhadores eles ficaram conhecidos inclusive como candangos, né? E para que essa população que veio para trabalhar ali pudesse se estabelecer aí durante o período de construção da cidade, foram construídos vários barracões, né, com algumas estruturas básicas, né, mínimas inclusive de comodidade para que eles pudessem ficar. Em 1957, o entorno de Brasília já contava com mais de 12 mil habitantes. Então a construção de Brasília ela acabou atraindo muitas pessoas ali para dentro dessa região ali do centro-oeste do Brasil. Uma outra coisa que a gente pode mencionar é que ainda com muito por fazer, aí, digamos assim, a nova capital ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960 em meio a uma grande festa. Tá? Nos anos seguintes, ministérios, embaixadas e demais órgãos políticos começavam a deixar o Rio de Janeiro e se instalariam definitivamente aí na nova capital brasileira. Tá? Do ponto de vista do custo material e humano, né, 6 anos antes do fim aí das obras, a verba destinada à construção de Brasília tinha terminado. Né? Sem conseguir empréstimos junto ao FMI, o presidente vendeu títulos da dívida pública, emitiu moeda, e esses dois fatos acarretaram num aumento da inflação e do custo de vida aí do país naquele período. Em 1969, calcula-se que Brasília teria custado mais de 45 bilhões de dólares para ser construída. Então, é uma ideia interessante, só que do ponto de vista de gastos, consumiu muito recurso aí do nosso país. Os trabalhadores também sofriam uma pressão bastante significativa, inclusive pressões de todos os tipos para que apressassem a construção da cidade. Né? Desde a jornada de 2 turnos até a retenção do pagamento, inclusive corte de água para que eles pudessem trabalhar o mais rápido possível. Não havia equipamento de proteção adequado, nem equipamentos específicos, né? Estima-se que mais de 3 mil operários teriam aí morrido, né, durante as obras aí de construção de Brasília. Então teve custo material, teve custo econômico, teve custo humano também para a construção de Brasília. Muita gente acabou, infelizmente, morrendo. Tá? Então, a ideia de transferir a capital
para o interior, teve mais caráter geopolítico, obviamente, por seguir algumas ideias do próprio Juscelino, evitar aí de deixar a capital exposta em caso de possíveis guerras, fazer com que houvesse uma expansão mais para o oeste, inclusive várias cidades, várias aglomerações urbanas novas começam a surgir a partir de Brasília. Muita gente veio do Nordeste, muita gente veio do Sul, do Sudeste para a construção de Brasília, e acabou favorecendo, sim, o desenvolvimento dessa região aí do nosso país, tá? Um pouquinho da história sobre a construção de Brasília, né? Eu espero que você tenha compreendido, né? Por enquanto era isso. Valeu, falou, Brasília.